Bora para abrir e começar a gravação. Então, vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos. Na última aula, nós vimos o surto, ou a urbanização, o primeiro e o segundo surto de urbanização que ocorreu no mundo. O primeiro ocorreu na Europa e o segundo na Ásia. E deu o crescimento das principais cidades ou se não dos principais conglomerados urbanos que se tem notícia da atualidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, dando continuidade a esse crescimento das cidades, nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades modernas no deserto, principalmente no deserto da Arábia, que muitos desse crescimento está ligado a um produto, petróleo. Por isso que o crescimento daquelas cidades estão tão grande e devido ao retorno financeiro do petróleo que o ser humano ele está tentando buscar uma nova forma, uma nova matéria-prima para substituir o petróleo, mas ele ainda não conseguiu. Mas, vamos lá. Isso aqui. Bom dia, Gabriel. Professor? Fala. Ah, tá, o professor ficou quieto, eu não sabia se eu tinha... Não. Que eu tô mexendo aqui, eu tô tentando, mas não consegui. Vamos com esse aqui mesmo. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos começar lá na página 21. Lá na página 21, nós vamos falar e vai ser... Não tem problema, Gabriel. Vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre as cidades modernas no deserto arábico e depois nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as cidades sustentáveis, que hoje em dia está tão na moda essa palavra sustentabilidade, mas afinal, algumas cidades realmente elas têm ela é sustentável realmente ou é só com o nome? E no finalzinho da aula nós vamos falar um pouquinho sobre a revolução técnico-informacional que me revolucionou o mundo. Mas vamos lá. Página 21. Cidades modernas do deserto arábico. O que essas cidades elas têm de importante? Primeira coisa, a modernização ela vem com o dinheiro do petróleo. A fonte do petróleo, a riqueza dessas cidades, ela está ligada exclusivamente do petróleo. Segundo, são cidades muito modernas, onde nós temos um alto grau de desenvolvimento, tanto da arquitetura como da infraestrutura. E também essas cidades, elas são ligadas a pequenas monarquias. Ou seja, são pequenas monarquias, são pequenos reinados, são pequenos territórios que vai trazer a modernidade para aquela região. Onde nós temos, exemplo, Dubai, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, nós temos o Catar e o Bahrein. Esses dois últimos, eu quero depois dar um destaque, porque esses dois, nos últimos anos, ou nos últimos tempos, podemos dizer assim,
ele está ganhando destaque, está com destaque a mais do que outros da sua região. Mas, porém, esse glamour, esse desenvolvimento, ele não chega para todo mundo. Principalmente para os trabalhadores que vão para lá, esse glamour, ele não chega. Nós vimos que na Europa também aconteceu isso, e na Ásia, essas cidades modernas, também está acontecendo que algumas áreas são com poucas infraestruturas. Enquanto uma parte da cidade temos o glamour, nós temos a riqueza, nós temos a infraestrutura, do outro lado da cidade, onde os trabalhadores moram, onde os trabalhadores ficam, residem, nós temos sérios problemas de infraestrutura, com habitação, saneamento básico, alojamentos. Então, faz com que, de um lado, nós temos um glamour, uma propaganda muito grande, do outro, nós temos uma outra realidade. E essa realidade que nós temos que prestar atenção, porque não vai chegar para todo mundo. Principalmente para os trabalhadores que chegam de outras regiões. E nós podemos colocar que são trabalhadores vindo da Índia, trabalhadores vindo de Bangladesh, do Nepal, do Paquistão, que são países relativamente pobres. Não são países ricos, são países relativamente pobres. E que muitas vezes a população, os trabalhadores vão para essas regiões para ter uma melhor qualidade de vida, ou pelo menos para ter uma renda. E muitas vezes no país deles não tem, ou podemos dizer, continuando, com o crescimento dessa região, lá na página 22, começou a ocorrer um fenômeno que começa a mudar também a regionalização do mundo. E começa a ter as chamadas pontes aéreas, ou as chamadas linhas aéreas, que até uns 20, 30 anos atrás, aquela parte do mundo era restrito a algumas empresas aéreas, agora não, agora já começa a ter umas outras empresas e com outros itinerários. E esses itinerários vai trazer também um maior crescimento e desenvolvimento desse modelo de transporte, onde temos uma população com maior poder aquisitivo e também com maior influência na região. Nós estamos na página 22. Só que, a partir da década de 90, também houve uma maior preocupação com o meio ambiente. Não que antes da década de 90 não havia. Sempre houve, principalmente pós-Segunda Guerra, onde o mundo começou a ficar dividido de um lado capitalista e do outro lado socialista, e dos conflitos armados que houveram, alguns grupos ambientalistas já começaram a notar que havia, ou poderia haver, alguma consequência para o meio ambiente. E a ONU, em 1970, ela resolve fazer uma convenção para discutir o meio ambiente. Em 1970, a ONU, em Estocolmo, ela promove uma convenção. A primeira convenção que se tem notícia sobre o meio ambiente com os principais países. Só o que aconteceu? Foi necessário 2 décadas para que aquela reunião surtisse efeito.
Somente a partir da década de 90 que o mundo começa a notar que o meio ambiente é importante e que nós temos que olhar o planeta de outra forma, é que começa a ter as primeiras ações efetivas em relação ao meio ambiente. Vamos lá. Vamos lá. Algumas partes do mundo começaram a ter alguns exemplos e começaram a ter algumas ações para que a mudança de hábito da população local influenciasse numa área e até mesmo ultrapassasse as barreiras ou as fronteiras desses países. Nós vamos ter alguns exemplos de cidades sustentáveis. Mas se eu perguntasse para vocês assim, ó, o que é uma cidade sustentável? O que é que vai dizer que uma cidade é sustentável ou não? O que é que vocês iriam falar para mim? Porque hoje em dia a Eu cidade... acho que uma cidade sustentável eu acho que uma cidade consegue produzir o que ela precisa, consegue se manter sem precisar muito de outras cidades, outros lugares, né? Uhum, De uma maneira não tão prejudicial à natureza certo. e que, ai, não sei. É? Porque nós... É uma cidade que consegue se desenvolver independentemente do ambiente onde se encontra, sem utilizar muito, só utilizando o meio ambiente para usar de forma mais sustentável que usar através dele por abuso de uso. Uhum, é isso mesmo. Quando nós falamos de sustentabilidade, ou modelo sustentável, nós estamos falando de uma forma de se relacionar com a cidade de forma consciente. Onde o interessante, como a Maria falou, como o Gabriel falou, e até mesmo o pessoal no chat está falando, essa sustentabilidade ela tem a ver também com a maneira de se viver das pessoas. Não adianta nada eu ser sustentável, mas a minha cidade continuar fazendo, exemplo, ter indústria de carvão, ou a indústria é movida a carvão ainda. Não adianta nada eu ter uma indústria, uma cidade sustentável, onde o transporte público ele é altamente poluente. Não adianta eu morar numa cidade sustentável, onde eu não me preocupo com o lixo, a separação do lixo. Então, quando nós falamos de cidade sustentável, nós estamos falando de algumas cidades que essa sustentabilidade ela não vai ser total. Ela vai ter algumas partes sustentáveis, outras não. Por quê? Porque o crescimento que as cidades estão tendo, quando trabalhamos semana passada sobre o crescimento das principais cidades do mundo, esse crescimento, muitas vezes, ele é desordenado. Ele não segue um cronograma. E quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos que estar pensando de tudo. Desde o que eu compro até onde eu jogo fora. Até onde eu vou descartar o meu lixo. Aí isso passa o meu deslocamento da minha casa para a escola, da minha casa para o trabalho. Do que eu vou consumir e até mesmo as relações que eu tenho com a cidade. As pessoas têm relações diferentes na cidade. Os grupos vão aproveitar a cidade de um jeito, outros grupos vão aproveitar a cidade de outro jeito. Alguns grupos vão ter a sustentabilidade de uma forma, outros vão ter de outra. Porém, o que é mais interessante é que nós temos que prestar atenção, e quando nós falamos de sustentabilidade, uma coisa vai levar para um caminho de todo mundo.
é cuidar do meio ambiente. E esse cuidado que nós começamos a ter consciência no começo dos anos 90, chegamos em 2020, alguns modelos começaram a ser colocados em prática no mundo e surtiram resultado, outros não. Se nós pegarmos o continente europeu, vamos pegar o exemplo do continente europeu. Lá na página 22 e 23 do continente europeu e na Ásia, nós temos uma série de exemplos de cidades sustentáveis, que a população e que o governo e que os gestores estão, de uma forma ou de outra, tentando ajudar o meio ambiente. Vamos lá primeiro. Melbourne, na Austrália. O transporte público. O transporte público na Austrália é extremamente efetivo. Ele surte o resultado necessário. É um transporte com energias renováveis, com menos poluente e com um número maior de pessoas pegando esse transporte porque é de boa qualidade. Beleza? Esse foi o modelo que a cidade de Melbourne... Pessoal, olha a conversa no chat, está sendo gravado. Na Austrália, a cidade de Melbourne resolveu fazer isso. Surtiu o efeito necessário para a população? Nada. Beleza. Está tudo certo. Outras resolveram fazer de uma forma diferente. Seul, na Coreia do Sul, ou Munique, resolveram outros modelos. Como assim outros modelos? Áreas urbanas maiores. Uma área verde na cidade maior. Para o quê? Para que o calor não aumente tanto a temperatura da região. Outras resolveram fazer o quê? Esses ambientes, eles começam a aumentar o número das pessoas utilizando essas áreas verdes e tendo mais espaço, mais convívio na cidade. Outras cidades resolveram ir por outro caminho. Exemplo, Singapura, como está ali na apostila. Reaproveitamento da água. Ah, professor, mas esse reaproveitamento da água já deveria ser uma coisa normal. Deveria. Mas só que temos países ainda que o reaproveitamento é muito baixo. Mesmo países ricos, mesmo os países europeus. O reaproveitamento de algumas cidades, de alguns países, é baixo. E sem contar que a água no continente europeu é extremamente cara. Água potável. Extremamente cara. E nós temos outras... Professor, mas falar. por que será que é tão cara a água lá na Europa? Por que, Gabriel? Porque lá eles não têm um volume de rios tão grande e eles não têm uma quantidade de área verde tão grande igual o Brasil ou igual a América. Então, isso faz com que a água que eles têm lá não é em abundância igual nós temos no nosso país. E que muitas vezes nós temos numa quantidade grande e nós não sabemos reutilizar. Aí que tá, se tem muito, mas não souber utilizar direito. O que, Gabriel, nós só começamos a cuidar, a poupar da água, ou a água ou qualquer outro, quando começa a faltar. Quando começar a faltar para nós, para o nosso dia a dia, aí nós colocamos a mão na consciência e começamos a pensar em algumas atitudes que poderiam ter sido evitadas. Mas enquanto nós não Poderiam ser tivermos... constantemente utilizadas. Exatamente. Todo ano é a mesma propaganda na Casan. Não lave carro, não lave calçada. Porque eles sabem que a água, mesmo sendo renovável, ela requer um tempo para ela se renovar.
E nós estamos utilizando a água a população está aumentando, nós estamos utilizando a água de uma forma irracional. Então, o que para nós não é novidade, já é do nosso dia a dia, para eles ele tem uma noção a mais do reaproveitamento da água. Já outros países resolveram fazer diferente. Em vez de pegar transporte público e fazer com energia renováveis, resolveram fazer o quê? O uso da bicicleta. O uso da bicicleta em alguns países e algumas cidades, como exemplo nós temos a Holanda, é muito comum. É comum as pessoas se deslocarem para os seus trabalhos, ou para a universidade, ou para a escola, de bicicleta. Por quê? Porque é uma forma de fazer uma atividade física e, ao mesmo tempo, ajudar no meio ambiente. Ah, professor, mas eu moro muito longe, eu não consigo ir de bicicleta. E nós temos um problema no Brasil que é interessante, que às vezes nós pegamos a ideia dos outros países, só que quando nós vamos implementar no nosso país, nós E sempre implementamos... encontramos alguma coisa contra ou que não dá certo. Exemplo, professor, vamos todo mundo andar de bicicleta. Todo mundo vai para a escola de bicicleta. Nós nos sentimos confortáveis e seguros andando de bicicleta nas estradas? Não. Não. Falta de ciclovia e movimento contínuo de automóveis, maiores que a bicicleta. Uhum. Aí junta-se isso, Gabriel, a falta de educação, o estresse, a impaciência. Então, isso tudo faz com que se tivesse uma ciclofaixa, era uma coisa. Nós nos sentíamos mais seguros em até mesmo fazer alguns deslocamentos sem precisar utilizar o carro, o veículo. Mas só que nós, muitas vezes, nos sentimos com medo e muitas vezes nós deixamos esses veículos ou essas formas de deslocamento de lado e vamos utilizar o tradicional, vamos utilizar o carro, que é mais seguro. Enquanto alguns países já passaram por isso, por essa transformação, outros ainda estão começando agora. O Brasil é um desses. Está começando a essa mudança de hábito agora. Mas já é o primeiro passo. Já é um número de carro menor na rua. Porém, tem que ser feito... Professor, estou matutando aqui, imaginando a situação nesses outros países aí europeus ou também asiáticos, que utilizam a bicicleta como um meio para se deslocar de um lugar para o outro constantemente. A maioria das pessoas, elas moram perto ou menos longe em relação ao Brasil, deslocamento de trabalho, universidade, escola? Não, praticamente foi feito um estudo, Gabriel, em que o deslocamento é muito parecido, muito próximo. A única coisa que resolve, que modifica, podemos dizer aqui, é a segurança. A segurança que um desses países europeus ou asiáticos tem em relação ao modelo de transporte é diferente do Brasil. E isso faz toda a diferença, porque tu faz um trajeto com segurança. Exemplo, 15 quilômetros. Tu fazer 15 quilômetros em uma ciclofaixa, em uma área com segurança, é uma coisa. Tu fazer 15 quilômetros em uma área onde tu não tem segurança, onde tu tem medo, onde muitas vezes o automóvel não respeita o teu limite, isso faz com que os teus 15 quilômetros
Parece que foi 30, 40, 50 quilômetros, porque o medo, a insegurança que tu tem é muito grande. E coisas que em outros países não tem. Então, essa insegurança que nós temos, vou fazer uma pesquisa rapidinho. Quantos de vocês, só liguem o microfone e falam, quantos de vocês utilizam a bicicleta para, em condições normais, se tivéssemos a aula normal, de bicicleta até a escola? Quantos de vocês utilizam? Eu, professor, não ia conseguir, porque eu moro, apesar de ser um pouquinho longe, mas já são quase 15 ou 20 quilômetros da É, Palhoça. Ainda isso, mais que não existe muita ciclofaixa, então para mim não daria certo. é, Atropelada. é, aí onde eu digo é insegurança. É a insegurança que está. Então, olhem bem, se nós E pegarmos aqui, também, ó, apesar do tempo, de e o tempo, comparação de um carro com a bicicleta. Aí teria que dar uma planejada melhor na minha isso, semana e organizar bem. Senão eu isso, ia chegar atrasado todo dia. todo dia. Tem as E condições outra, climáticas também, né? Tipo, se chove, não dá, se tem muito vento, fica é, ruim. tem as condições climáticas, né? Ô, professor, acho que Então, fazer uma... entenderam aqui, ó, pelo que eu estou vendo, 4 alunos, nós estamos em 37, nós chegamos a 10%. Professor, Pode falar que é mais 10%, pode falar. eu tô aqui desde as 10. Tu me botou presente na chamada. É tua, Rodolfo? Aham, eu sou Gabriel Ah, tá. Vasconcelos. Não, que eu não fiz ainda o Vasconcelos, não se preocupa. Daqui a Ah, pouco eu vou tá. fazer. Aqui entre 20 minutos depois, eu não sabia. Ah, tá. Não, que eu deixei um tempinho mesmo, Vasconcelos. Eu deixei um tempinho, porque como era a minha primeira aula, eu deixei um tempinho a mais, porque de repente alguém podia se perder. Mas pode ficar tranquilo. Sim, tá. Então, tá. Então, para vocês verem como a insegurança, ela gera isso. Ela gera esse deslocamento, aí muitas vezes nós queremos uma cidade mais sustentável, uma cidade mais com áreas mais verdes, nós utilizando melhores as cidades, mas nós temos esses problemas aqui, ó. E isso não é problema exclusivo do Brasil. Nós pegamos da América Latina e países africanos, nós também vamos ter esses mesmos problemas, porque é uma coisa nova, nós ainda não conseguimos ainda fazer essa mudança que nós estamos tendo. Tem gente ainda no chat que está sendo gravado. Então, essa mudança é muito difícil. E assim, ó, nós sairmos, exemplo, de carro, da minha casa à escola de carro, é 10 minutos. É 10 minutos que eu sair da minha casa até o carro. Em condições normais. Mas aí, se eu pegar uma filinha a mais, eu já levo 20 minutos. Em comparação com a bicicleta, menor e também ocupa menos espaço que um carro. Fácil. Exatamente. São pequenos hábitos que nós temos que começar a mudar. Eu ia falar mais para frente, mas eu vou falar agora, então, já que está todo mundo falando sustentável. A Pedra Branca, todo mundo conhece. Não sei se alguém de vocês mora ali para aquela região. Ela tem um título de cidade sustentável ou um bairro sustentável, né? Mas a primeira vez que eu comecei a entender cidade sustentável, a sustentabilidade ela passa por vários fatores. Ela vai passar pelo nós, como nós olhamos o meio ambiente, como o tratamento de água, como que é tratado o lixo, como é tratado as áreas verdes, como é tratado, como que eu vou utilizar aquela área. Então, aquela área do loteamento da Pedra Branca, onde nós temos ali o passeio e toda a infraestrutura ali no local, é importante para mostrar de como um bairro planejado, ele pode muito bem saber ou identificar como cuidar do meio ambiente. Ele consegue muito bem cuidar do meio ambiente.
Possa que ele cresceu de uma tal forma que a Nossa, ele cresceu de uma tal forma que que aquilo que eles queriam antigamente não está mais surtindo resultado. Mas é uma forma de sustentabilidade. Já é o primeiro passo. Foi vendido para as pessoas como era uma cidade sustentável. Então, isso que é interessante. Pertinho de nós aqui, nosso vizinho. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, de mudança de hábito, nós estamos falando disso tudo. Claro que nós estamos dando os primeiros passos. Nós estamos dando os primeiros passos. Daqui a pouco pode ter outro movimento das cidades e vai modificar isso tudo. Pode modificar? Pode. Porém, nós temos que entender que essa relação com o meio ambiente não tem mais como voltar atrás. Nós vamos ter que nos acostumar a viver com essa nova forma de cuidar do meio ambiente. Porque nós temos que pensar nas próximas gerações que estão chegando. Então, não podemos estar pensando somente em nós. Nós temos que estar pensando também nas próximas gerações. E alguns países também da Ásia também resolveram fazer alguns projetos, como China e a Coreia do Sul. Cada um com a sua particularidade, mas, porém, os dois, junto com o Japão, com o interesse de cuidar do meio ambiente. É isso que é o mais importante disso tudo, é cuidar do meio ambiente. É deixar as próximas gerações com uma condição de planeta melhor do que estamos tendo hoje. E lá na página 24, tem uma cidade do Japão que é chamada de Fujisawa, que é uma cidade sustentável. O que é essa cidade sustentável? Eles resolveram fazer o seguinte: todas as casas desse loteamento, ou dessa região, ela tinha que pensar no meio ambiente. Então, todas as casas têm energia solar no teto. Todas elas. É uma forma que a cidade conseguiu para quê? Para não utilizar a energia elétrica tradicional e utilizar essa nova fonte de energia renovável. Ou seja, uma forma de manter a sustentabilidade. Ah, professor, mas não é um projeto barato colocar energia solar. Não, não é um projeto barato. Mas, financeiramente, a longo prazo, vale a pena. E isso que é importante para os dias atuais. Por quê? Porque nós estamos passando e nós estamos vendo que o meio ambiente nunca precisou tanto do ser humano como os dias atuais. O meio ambiente está pedindo socorro, está pedindo ajuda e nós temos obrigação de não ter um impacto ambiental tão grande como Bom, porque em relação a nós, não sei se somos os últimos animais que já apareceram aqui da Terra há 500 mil anos, mas também somos responsáveis por cuidar do planeta, porque nós somos, como podemos dizer, os animais mais desenvolvidos de todo o mundo. Se a gente não cuidar, quem é que irá cuidar? E se caso nós conseguirmos sobreviver também? E outra coisa, né, Gabriel? Nós sabemos que a nossa causa e consequência que nós vamos fazer. Os animais não conseguem ter essa noção. Então, nós temos que colocar a mão na consciência e entender que as mudanças climáticas, que as mudanças de comportamento e as mudanças que estão tendo ultimamente, nós temos que dar uma freada para conseguirmos ter um planeta mais sustentável, em todos os sentidos.
em todos os sentidos. Porque essa propaganda que eles vendem, de que nós temos que consumir, 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 uma hora não vai dar certo. Nós podemos consumir, porém de uma forma consciente. É isso que é o mais importante. E essas cidades, esses projetos que estão se espalhando pelo mundo, é importante porque as próximas gerações, essas gerações mais novas, elas estão crescendo vendo esse tipo de projeto. Porque é uma coisa é tu fazer um projeto, tu mostrar o projeto para um jovem de 15 anos, um projeto novo. Uma coisa é tu mostrar um projeto para uma criança de 2, 3, 4 anos. Porque ela vai crescer vendo o projeto e ela já no consciente dela, ela já vai saber que aquilo é uma forma correta e que ela vai ajudar o meio ambiente. Então, por isso que todos esses projetos, eles têm que ser levados também para a escola. Esses projetos, eles têm que ser mostrados na escola porque o aluno, a criança, ele começa a ver o projeto, ele começa a se identificar e quando um pai, uma mãe, ou avô, avó, vai fazer alguma edificação, ou casa, apartamento, coisa parecida, ele vai falar, olha, eu vi na televisão um projeto bem legal. Então, isso vai ser muito interessante, porque vai trazer a ideia do novo com a ideia do velho. E que a junção dos dois pode suprir todas as necessidades que nós precisamos, principalmente nos dias atuais.